para poder assistir esse treinamento depois, tá? Mas basicamente aqui no console, é aqui no próprio console, em vitrines, você visualiza exatamente tudo que está aqui no corpinho do seu site, tá? Por que eu chamo de corpinho, né? O time do front ficou até bravo comigo. Porque basicamente é uma construção de um corpo na sua loja, tá? Então eu tenho a cabeça, né? A header, né? Tem minha cabeça, tem acima da minha header é um top header. Eu tenho um full banner, né? Que é assim, o banner que vocês têm aqui na sua loja, né? Se você visualizar. E eu tenho a área content, que é tudo isso aqui que eu tô rolando, tá? Então a área content inteira é chamada do corpo em si da sua loja, tá bom? Então aqui, nesse momento, a gente tem que entender como funciona as áreas, tá? Primeiro eu peço para vocês, entendam o que é a área que vocês querem mexer. Então se eu quero mexer aqui em cima, tá? Em cima do quê? Dessa parte de busca, né? Toda essa parte aqui do topo da sua loja, eu quero mexer aqui em cima, é a área Top Header. Eu tenho a Top Header na definição lá da minha vitrine, onde ficam as minhas áreas, tá? Aqui. Então aqui eu tenho minha área Top Header, eu tenho a área Top Banner e eu tenho a área Content, ok? Então aqui em cima é a Top Header, aqui embaixo é a área Top Banner e mais um pouquinho embaixo, depois da régua de benefício, já é a área Content, tá bom? Dentro da Convertise, vocês conseguem fazer essas vitrines, tá? Conseguem duplicar, aumentar, diminuir, enfim, depende do que vocês querem. E você consegue também criar vitrines de produto, com os produtos que você quer que sejam visualizados, tá? Então eu consigo aqui, ó, incluir esses produtos assim, essas imagens que você queira aqui, ó, os produtos que você quer também, mexer no título dos itens que você está fazendo, o banner em si, tá? E esses menus aqui de marca, tá bom? E aqui embaixo, quando a gente fala de rodapé, a gente fala do footer, ok? Agora vamos lá para entender como modificar e como alterar as informações daqui. Aqui em vitrines e pastas, a gente já cria a sua loja com uma pasta específica, que é o quê? Home. Você consegue criar mais pastas aqui em vitrines e pastas? Por exemplo, eu quero criar uma pasta voltada para categorias, para marcas, para coleções, tá? Por que eu falo isso? Porque eu dou sempre o mesmo exemplo. A Super Pague Menos é um cliente nosso que gosta muito de explorar essa parte de marca, tá? Então, dentro das marcas deles, como é que eu acho que eles colocaram para baixo aqui? Dentro da marca deles, eles fazem o quê? Eles incluem sempre um banner também. Então, aqui dentro é possível visualizar que você consegue manipular um banner para entrar em uma marca. Eu vou pegando a Colgate que tem um pouquinho mais. Uma marca. E você também consegue manipular para que ele vá para sua home. Muito importante entender o que é home e o que é interno de produto, listagem, categoria, marca e coleção, ok? Então aqui, a gente está navegando nessa página principal da sua loja aqui também, ó. É o que? É a sua home, é a casinha onde entra, principal. Página principal da sua loja. Nas configurações da vitrine, quando você quer mexer em uma vitrine específica, tá? A gente consegue mexer numa vitrine específica de um plugin ou de outros plugins e cada plugin faz uma configuração diferente na sua loja. A pasta aqui a gente diz mais para organização, porque às vezes aqui, por exemplo, você tem 10 vitrines da Home, mas você quer criar uma vitrine voltada para uma marca específica como a Super Pague Menos faz da Colgate, né? Eu crio uma pasta para marcas e vinculo lá na minha vitrine, ok? Aqui nessa parte aqui da visualização, tá? Em vitrines, desse módulo, você consegue, nessas setinhas, movimentar dentro da sua área o banner, tá? Ou a vitrine que você deseja. Então aqui na setinha, por exemplo, eu vou pegar esse último banner aqui para ficar um pouquinho melhor. Esse aqui é o banner de compre por marca, né? E aqui embaixo, ó, vitrine de marca. Eu vou jogar ele mais para cima, vocês viram que ele estava por último. Quando eu selecionei a setinha para cima, eu salvo aqui, ele vai para o meio da tela praticamente, ó. Ele subiu daqui e foi para cá. Ó, ele veio para cima dessa vitrine de produtos. Então aqui na listagem de vitrine eu consigo o quê? Modificar
a posição daquele banner, tá? Beleza, o que mais eu consigo fazer aqui, tá? Eu consigo visualizar exatamente o que tem dentro daqueles banners atualmente, que eu vejo o nome, eu vejo a área, eu vejo o plugin. O plugin é muito importante, vocês vão visualizar isso. Se está ativo ou é destaque, tá? Qual é a data de início e se tem uma data de término. Opa, peraí. E se tem uma data de término. Eu consigo fazer a busca pelo nome da vitrine e eu consigo também remover a vitrine por aqui. Não indico remover a vitrine porque às vezes a gente acaba removendo uma coisa que a gente nem viu e nem entende. Então, assim, a remoção eu sugiro que faça mesmo apagando, entrando, tirando os banners que você deseja, porque às vezes aquela vitrine pode ser utilizada, tá? Aqui você consegue também filtrar pelas vitrines que estão ativas ou não, se estão em alguma pasta específica, que é aquilo que a gente conversou sobre a organização da pasta, tá? Se é destaque na home, sim ou não. O que é destaque na home? Vocês querem uma vitrine que apareça na home, mas não aparece em outro local. Então você quer que ela seja destaque? Sim. Agora não. Eu não quero que uma vitrine apareça na minha home, ela apareça só na minha marca como a Pague Menos faz. Você faz o quê? Você seleciona lá o não. E aí visualiza que não vai ter destaque na home daquela vitrine. O tipo de plugin. São determinados na Convertize 4 tipos de plugin para a criação de vitrine. A de banner simples, onde você só consegue incluir um único banner. A de banner de HTML, HTML puro e vitrine de produto. O que são mais utilizados, tá? O banner de HTML e a vitrine de produto. Por quê? O banner de HTML você consegue controlar se você quer só um item e mexer dentro dele lá, se você vai mexer no CSS, usar algum código, algum atributo para ele, tá? E o banner de vitrine de produto você consegue determinar quais os itens você quer dentro daquela vitrine, ou você consegue também fazer com que ele seja dinâmico e automático, para que ele faça o auto-shelf e crie a partir de uma coleção, de uma categoria, uma vitrine de produto. Vamos primeiro aprender sobre o plugin de banner de HTML. Aqui, esse plugin aqui. Para a criação da vitrine nova, claro, você vai lá no maisinho e seleciona o plugin. Nesse caso é o banner de HTML, tá? Eu não vou clicar nesse momento porque a gente já tem um plugin aqui, o banner de HTML, para que eu possa dar de exemplo para vocês. Mas basicamente, se eu clicar aqui, ele vai criar. Você vai ter obrigatoriamente escrever o nome para identificação que não tem em outra vitrine. Então, o nome de identificação do banner e da vitrine, ele só pode ser um único, tá? Não pode criar vários full banner que tem o mesmo nome, né? O console nem vai deixar com o mesmo nome, tá bom? Voltando aqui para a vitrine, eu vou utilizar o já criado para vocês, o full banners, né? Home. Aqui dentro da vitrine, criando com maisinho, vocês viram que só veio com a seleção que já está criada, né? No caso, eu seleciono o banner de HTML e ele já vem vazio para mim. Aqui em cima em pasta, né? Aqui a pasta, eu consigo selecionar se eu quero aqui pela lupa, se eu quero a pasta da home ou se eu quero criar outra, ou se eu quero selecionar outra, tá bom? Nome para identificação. É um nome único para toda a vitrine da sua loja, tá? Então, se eu tenho full banners home, eu preciso, também quero outro full banner, então é full banner home 2, entendeu? E assim por diante. Como a gente conversou sobre a área determina a posição que vai ficar a sua vitrine. Se ela está na top banner, ela vai aparecer aqui na top banner. Se ela está na área content, ela vai para baixo. Se ela está na top header, ela vai para cima, tá bom? Então, assim, as áreas que existem são essas três aqui para home, tá? A área top header, a área top banner e a área content. A área top banner mobile era quando tinha necessidade de criação de duas vitrines para que tenha uma para mobile e outra para desktop. Hoje em dia, essa área foi alterada para que seja tudo na própria banner, tá? Na própria imagem você consegue determinar isso. Então, hoje em dia não é usado isso aqui. A gente mantém por ter outros clientes que já usam e continuam usando. Aqui é questão de atividade. Se ela está ativa, ela vai ser exibida. Se ela estiver sem essa flag, ela não será exibida, tá bom?
seja onde ela estiver. Se ela não está ativa, não vai aparecer. Destaque na home. O destaque na home é aquilo que a gente conversou. Se tiver habilitada aqui, ela vai aparecer aqui na home. Se ela não tiver habilitada, ela não aparece aqui nessa página principal que é a home, tá bom? Então, assim, muito importante também se adequar a esse campo. O template determina o que vai aparecer ali para o seu cliente. Se é um único item, beleza, vai aparecer um único item. Agora, se eu trocar esse template para vários itens sem carrossel, por exemplo, ele não vai fazer um carrossel e ele vai deixar visualizar vários itens ali. O que é o carrossel, né? É ele passar aqui, ó. Isso aqui é um carrossel. Deixa eu só visualizar uma informação, beleza. Então aqui, ó, se eu alterar o template, eu vou alterar isso aqui só para vocês visualizarem. Se eu alterar um template aqui, ele muda o meu banner. Ó, fez o carrossel. Agora, se eu colocar sem o carrossel, vai ficar blocado, vai ficar parado ali com as quantidades de banner. Ó, ficou blocado aqui a única imagem, tá vendo? Então, o template determina como você deseja que seja visualizado a sua vitrine. Então, aqui, ó, deixa eu dar um F5. Agora ele deixa eu passar para o lado porque tá com o carrossel de novo, entendeu? Data de início e término. É um pouco intuitivo, né? Porque é a data que vai iniciar aquela vitrine e a data que vai terminar. Se não tiver uma data de término, ela fica eternamente ali. Vale validar, né, a informação de vencimento, data de início e término, para a questão de, por exemplo, eu tenho uma vitrine inteira que é sazonal, né? Resfriado, vou fazer um agrupamento ali com uma coleção e resfriado, né? Porque a gente está numa época de resfriado, enfim. E vocês fazem a coleção, vinculam um banner, tem a vitrine certinho. E o que acontece? Vocês acham um pouquinho desgastante ficar fazendo vitrine em vitrine. O que a gente fala? Não precisa necessariamente falar que a vitrine vai terminar. Às vezes vocês podem só falar que o banner vai terminar. Então eu tenho uma data de início e término tanto para a vitrine inteira, com todos os banners que estão lá dentro, ou apenas para aquele banner. Por que eu falo isso em relação à data, tá? Porque às vezes vocês querem que a imagem só fique aquela data, mas não querem ficar vindo aqui todos os dias, né, mexer nisso, ou até aquela data ou antes daquela data. Basta vocês fazerem um cronograma, né? A cada 15 dias, uma vez por mês, enfim, como vocês acharem melhor. E aí fazer o quê? Criando várias imagens. Aqui você vincula a imagem e aqui embaixo a data. Então eu sei que essa imagem aqui, pode finalizar, por exemplo, agora na sexta, né? No dia 3. Não sei, vamos ver, às 6 horas da tarde. E aí eu sei que às 6h01 eu preciso iniciar esse outro banner. E assim, sucessivamente, tá? Então, assim, todas as vezes que eu tiver que fazer... eu coloquei na sexta, isso. Então, na sexta, por exemplo, às 18h01... Cadê? Deixa eu colocar aqui às 6 da tarde e 1 segundo, né? Ele vai iniciar. E aí, por exemplo, eu quero... ele vai começar às 6 da tarde na sexta. Eu quero que ele finalize na segunda-feira à meia-noite. E assim você determina aqui. Então, aqui, no dia 6, né, na segunda-feira, à meia-noite, né? Lembrando que na segunda-feira, à meia-noite, será à noite, né? E de manhã não vai estar mais lá. Então, assim, muita gente vem aqui pra gente e fala assim, eu coloquei, vamos supor, né? Hoje, terça-feira, dia 31, à meia-noite não tá aparecendo. Por que não tá aparecendo? Porque meia-noite do dia 31 já foi. Você quer que continue o dia inteiro do dia 31 de março? Então precisa ser até às 11h59 minutos e 59 segundos. Que aí ele sai hoje à noite, né? Não à meia-noite. É muito complicado isso, porque parece ser muito fácil. Aqui no treinamento a gente conversa bastante sobre isso. Mas chegando lá no suporte, depois a gente vê que o pessoal acaba se enrolando bastante em relação a essa informação, tá? Então aqui, por exemplo, eu coloquei no dia 6, né? Na segunda-feira, à meia-noite. E no próximo eu vou lá e coloco o quê? Vai entrar próxima informação aí. Aí eu coloco no dia 6,
a meia-noite e 1, né? Meia-noite e 1 segundo, entra o próximo banner e assim por diante. Você pode ir criando vários banners dessa forma, tá? Por isso a gente fala sobre a questão de término e início. Quando você termina uma vitrine inteira, você tira tudo que tem dentro dela. Então, todos os banners, toda a área que estiver ali vai desaparecer. Agora, quando você finaliza só um banner, né? Ele vai fazer o quê? Vai fazer com que, a partir do momento que chega aquele horário, vai sumir o outro banner. E assim por diante, pode ir tendo outro para substituir aquele. Número de itens. É a quantidade de itens que eu quero que apareça na minha tela. Então aqui, por exemplo, eu tenho nada, ele vai ler a quantidade de banner que eu tenho lá, que eu só tenho um. Agora, se eu tivesse, por exemplo, não sei, uns 5 banners aqui, né? E eu quisesse que eles não aparecessem dessa forma, né? Com um carrossel, enfim. Eu quero que apareça um único, eu consigo usar o template de um único item. Mas eu quero que apareça 3, 4, eu consigo determinar aqui também quantos eu quero colocar, tá bom? Então eu consigo colocar o quanto eu quiser aqui para aparecer. É claro que a gente leva em consideração o quê? A parte de que o centro da sua loja tem que ser respeitado. Então pode ser que a imagem, quanto mais quantidade de coisas tem ali, mais quebre aquela imagem específica, ok? O campo responsivo é para ela se tornar responsiva às medidas de tamanho de tela. Então eu consigo direcionar, que eu estou aqui na tela de 58 aqui da parte de treinamento, mas eu mexer no meu tablet também vai estar se ajustando. E se eu mexer num computador um pouco maior, vai se ajustar também. Ou um notebook que tem uma tela um pouco mais inferior, ou menor, maior, enfim. Ele vai se ajustar ali aos pixels daquela tela. O pagination é para que o seu banner passe para o lado com... Deixa eu puxar aqui, eu acho que esse aqui tá sem o pagination. Ele tá com o pagination, deixa eu ver se não vai entrar. Pagination geralmente vem com uma setinha pro lado, tá bom? Então ele faz a paginação com a seta do lado. Eu vou validar que eu acho que o time ainda tá mexendo, tá? Quando habilitado essa informação aqui, aparece, na verdade, desculpa, aparece a bolinha embaixo. Aí são as bolinhas de baixo. Deixa eu ver se eu consigo achar outra loja que tem. Tá vendo essas bolinhas aqui embaixo? São todas o pagination, tá? E o navigation é quando tem a setinha do lado para selecionar. Aí seria, nesse caso aqui, as setinhas, tá vendo? São o pagination, a bolinha, o navigation, a setinha e o autoplay para ele passar sozinho. Ele vai passando sozinho. Deixa eu ver se esse aqui vai passar. Ah, passou. Mas, basicamente, são essas configurações aqui nas bolinhas aqui que vocês podem selecionar as flags, tá? Então, eu quero que permaneça, beleza, vai continuar. E o loop, para quando chegar no primeiro, no último, né, ele volte para o primeiro, ao invés de não deixar eu passar. Então, eu cheguei no último, ele deixou eu passar para o primeiro, porque ele fez o loop, tá bom? O campo atributo e extra data, eles são 2 campos para personalização em código. Então, no extra data eu vou falar o quê? Que eu tenho uma variável específica que eu coloco no extra data, que vai se comportar daquele jeito que eu fiz no código. E o atributo é o próprio CSS que a gente consegue incluir ele no seu atributo, para mexer e estilizar melhor e personalizar as suas vitrines caso tenha necessidade. Nesse caso, não tem necessidade porque é uma vitrine comum, tá, de HTML, e é possível ser utilizado dessa forma aqui para que reflita corretamente na sua loja. Claro que o time de dev ainda está validando a questão dos pagination, navigation e autoplay, tá? O título e o subtítulo, eles aparecem no seu banner. O título e o subtítulo, eles aparecem no seu banner e nas suas vitrines, tá? Quando configurados. Eles vão ter ali um nomezinho. Aqui, ó, você pode visualizar o título. O subtítulo não tem aqui, mas ele pode ser ajustado, tá? Geralmente o subtítulo fica um pouquinho menor, tá? Tem loja que gosta de utilizar o subtítulo e tem loja que acha que não usa. E tem gente que usa um pouquinho até bem demais. Por exemplo, a feira. A feira da madrugada usa o título aqui desse lado, ó, antecipe, dia das mães, e o subtítulo eles usam como ver mais.
Então é bem legal, o time de front deles é bem forte também. É o time interno deles que mexe na loja deles, tá? E é bem legal para ter uma visualização legal. Os campos categoria, marca e coleção, aqui a gente consegue vincular para ser visualizado como tem lá na Super Pagamentos. A partir do momento que eu vinculo aqui em uma categoria, em uma marca específica ou numa coleção específica, o que acontece? Eu vinculo lá dentro da página. Se vocês olharem toda a home da Super Pagamentos, vocês não vão encontrar o quê? Aquele banner que a gente vai visualizar lá dentro da marca. Porque o banner não está destaque na home e não está com a informação. E está com a informação para que apareça dentro de uma marca, tá? Como aqui da Colgate. Tá bom? E aí o que elas fazem? Então elas vêm até aqui na marca e vinculam a marca da Colgate. E aí utilizam esse banner apenas para a marca Colgate, ok? Da mesma forma funciona para categoria, marca e coleção. E o campo imagens? Eu passei ele rapidinho para vocês visualizarem as imagens, mas o que acontece aqui? Dentro da imagem, para você criar uma nova, você aperta em adicionar outro. Abre o campinho da imagem, tem o título. Você consegue colocar o título na imagem e é obrigatório em relação a vitrines que contenham título. Se houver algum título na sua vitrine, tá? Que vocês vejam que seja obrigatório, que aparece, vocês conseguem utilizar o título. Se não, quando você passar o mouse por cima, ele vai exibir o título daquele banner, ok? Imagem. Em imagem, você vincula a imagem desktop. Aqui na imagem desktop, você pode clicar ali naquela lupa. Cliquei na lupa. A gente entrou onde? No nosso Media Server. Aqui você consegue criar pasta ou carregar diretamente a imagem aqui. A gente cria pastas, né, como a Full Banner, por exemplo, eu cliquei na Full Banner, e a gente seleciona aqui certinho o desktop e mobile para que vocês não fiquem com dúvidas depois onde incluir ou onde está aquela informação. Basta clicar aqui em carregar e aqui a gente tem uma ajuda certinho para vocês. Com os formatos que a gente aceita, tá? De imagem, GIF, vídeo, áudio, etc. E o tamanho máximo do arquivo, tá? Claro que tem que validar também o nome daquele arquivo. Muitas vezes as pessoas acabam não se ligando em relação ao nome que está o arquivo. Então pode ter caractere especial, vírgula, ponto, barra, enfim. Essas informações não são legais de ter, tá? E o próprio console já não deixa validar essa informação. Mas basicamente, quando eu quero selecionar aquele banner, eu carrego o banner. Depois que eu tiver carregado e tiver sucesso aqui que vai estar em verdinho, vocês voltam o nível aqui em cima e selecionam o banner que vocês desejam. Aqui eu vou selecionar aqui no cantinho. Botãozinho de selecionar e selecionei. O que é legal de ver aqui em relação a esses banners, né? É que dentro da nossa Media Server, né, no nosso banco de informações de dados de imagem, etc., a gente guarda também o quê? O tamanho do seu banner. Então, se você visualizar embaixo do seu nome, sempre vai ter o tamanho. Então, esse aqui está em 2440 pixels por 750. Ele é um banner bem grandão, tá vendo? E ele se adequa melhor ao desktop, porque é uma imagem muito grande. E dessa forma você seleciona o banner de desktop. Agora aqui embaixo, ó, aqui do lado, desculpa, tem o banner mobile, a imagem que vai vinculada ao mobile. Então eu tenho aqui o full banner, né? Eu vou entrar aqui já direto onde o nosso time criou. O mobile, selecionando aqui. E aí eu tenho o tamanho do banner mobile e qual é o banner mobile da loja. Vou selecionar também aqui, ó. Ele já aparece aqui para mim também no caminho dele. Então eu tenho o banner desktop e o banner mobile. Na imagem de fundo, tanto do mobile quanto do desktop, é porque antigamente o pessoal tinha um pouco mais de dificuldade em mexer, né? Nessa parte de Canva, Figma, Photoshop. Antigamente não tinha muita informação, né? Então a gente tinha um campo para vocês incluírem uma imagem de fundo, uma imagem para sobrepor a outra, né? A principal e a de fundo. E aí utilizavam dessa forma. Hoje em dia é um pouquinho mais prático, né? Criar NA ou ir direto num Canva, num Photoshop, num Figma, tá? Mas o campo ainda existe, pode ser utilizado, tá bom? Caso tenha necessidade, basta colocar ali e testar como vai ficar atrás.
É claro que ele vai obedecer sempre o tamanho do banner e o tamanho da área daquele banner. A cor de fundo é justamente para isso também. Nos primórdios, né, quando não existia essa parte tão prática de criação de imagem, o pessoal gostava de utilizar o fundo em relação ao RGB aqui embaixo. Então, incluía a cor, né, que desejava e ficava atrás do banner. O campo repetir também é um campo que foi descontinuado, porque hoje em dia a gente tem o loop, que ele vai repetindo a imagem. A gente não retira os campos porque podem ser clientes que antigos, bem mais antigos, ainda utilizem. Por isso que os banners, as informações ainda ficam aqui para vocês visualizarem. Mas são campos já antigos que a gente não tem vontade que vocês usem, porque a gente quer que vocês melhorem e atualizem sempre. E não utilizem algo que não pode, não tem necessidade. No campo link, eu acho que é o mais importante aqui entre o banner é o quê? Como linkar um banner, que depois fica muita dúvida, né? Eu tenho, então, aqui o campo de link e eu tenho vários banners. Em cada banner eu quero que vá para um local, uma categoria, uma marca, uma coleção, um produto. Vamos supor, por exemplo, minha coleção que eu criei de resfriado. Eu tenho a minha coleção resfriada aqui em catálogo, coleções, que eu vou abrir aqui. Cliquei na minha coleção de resfriado e vou fazer o quê? Vou pegar pela minha SEO, que eu tenho resfriado, minha URL, tá, pessoal? Eu vou pegar o URL do banner, da coleção e vou vincular no banner. Então, eu preciso de barra, resfriado, barra, para finalizar, para a criação dessa coleção. Peguei lá do SEO, agora não, Carol, eu quero colocar em um produto. Então, vamos supor que é assim, você vai no produto, né? Vamos lá pro produto. Vamos supor que é esse produto. Vem até a SEO do meu produto, copia a URL, vem até a parte de link, incluo a URL, boto barra no final, barra P. Por que o barra P? Porque o barra P vai indicar que eu estou indo para a interna daquele produto. Se eu não colocar um barra P, vai virar uma busca, uma listagem, tá? Então, eu preciso que seja mostrado aqui com o barra P para que seja diretamente para aquele produto. Um exemplo legal é pegar um produto, um cliente que esteja aqui hoje em dia com a gente. Então, aqui, ó. Creme dental, tananana, barra P. Se eu tirar o barra P daqui, ó, vai vir para uma listagem, uma busca. Se eu incluir o barra P, vem diretamente para o meu produto. Então, assim, caso vocês queiram que vá para a interna do produto, bota o barra P. Senão, ele vira uma busca, uma listagem, tá bom? Se selecionar esse link aqui, abrir link em uma nova janela, eu tô falando que quando eu clicar naquele banner, pode ser direcionado para uma nova janela. Não vai abrir exatamente na que você tá, vai abrir uma nova guia, ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Pra mim tá Pra mim também. Beleza, então. Vocês entenderam, então, onde incluir o banner, que tem como mexer na ferramenta em relação a algumas flags, né? Não é fácil entender quais são exatamente quais fazem o que, tá? Mas é legal vocês conhecerem agora para depois vocês mexerem e não tem problema ter dúvida. É normal, tá? Agora imagina, a Ju vem pra mim e fala assim, Carol, é que a gente vai fazer uma campanha aí com um parceiro, né? E esse parceiro precisa redirecionar lá pro site dele. Ou para alguma informação, né? Para um blog, etc. E aí eu preciso fazer para ir para eles. Então a gente pede tudo bem, não tem problema. Basta você linkar como é a informação do seu parceiro. www.parceiro, parceiro.com.br barra a coleção que ele está fazendo com vocês. Finalizou, salvou e tá tudo certo. Vai fazer o redirecionamento desse banner para a pessoa clicar e ir para a loja dele ou ir para o site dele, tá bom? Você pode também fazer para que abra uma nova janela ou permaneça naquela que ele já está. Seu cliente já está naquele momento, tá? São as possibilidades. O campo Style é para também estilizar conforme o CSS. Eu consigo colocar aqui um código em CSS para que vocês consigam ajustar apenas esse banner e não tão a vitrine inteira, tá bom? O classe é a mesma forma. Se eu crio uma classe atrás, né, por trás do nosso editor de código, eu chamo essa classe aqui, ele vai pegar exatamente o que eu estou determinando e mandando lá atrás na classe. E o campo data de início e término, conforme a gente conversou no começo.
eu tenho a data de início do meu banner com o horário e eu tenho a data de término com o horário também. Lembrando do horário de meia-noite, por favor, que é muito importante. Então, até aqui a gente viu o quê? O banner DHTML, ok? Então, aqui em vitrines eu consigo ter o quê? Um banner em DHTML que pode ser usado tanto para a sua vitrine de full banner com a área de top banner, né? Ou eu consigo também criar o banner de grade, né? Que é esse aqui criado. Que ele faz o quê? Essa grade aqui. As dos dois banners aqui, com mais esse banner aqui. Qual é o detalhe desse banner de grade aqui, que tem essas 3 imagens? É que não pode mexer no quê? No nome dele. Por quê? O nome dele é onde a gente puxa, que vai fazer essa grade aqui, que vai ficar exatamente nesse local, a informação do banner. Então, você vai dar manutenção nesse banner, não modifique o nome dele, por favor. Porque provavelmente o time de front lá atrás do código está chamando assim. Se o banner tiver o nome de grid, que é o grid aqui, vai fazer o seguinte código. Vai fazer lá que o banner, que uma imagem precisa estar aqui, a outra precisa estar aqui e a outra precisa estar aqui. Tá bom? Mas pode vir aqui e alterar as imagens conforme a ordem dela. Então, a primeira imagem, eu sei que é essa aqui, eu vou colocar exatamente no mesmo tamanho que está esse banner aqui, de 370 por 155, beleza? O de baixo é o banner, o vermelhinho que está embaixo, ele também tem o mesmo tamanho. É um banner de 370 por 155. E por último, tem esse banner que é um pouquinho maior, que tem 777 e 340, que ele fica aqui se ajustando as duas imagens, ok? Então, não modifiquem os nomes da sua vitrine, tá? Não modifique esse nome. Pode mudar a área? Pode. Pode mudar a imagem? Pode, se adequando ao tamanho, é claro. O que você não pode fazer é mexer no nome da vitrine. Posso colocar uma estilização? Posso mexer aqui embaixo? Poder pode, mas aí você vai tirar todo o stylezinho dele de fazer essa gradezinha, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Vou considerar como não, viu? Vamos lá então. Agora vamos mexer no próximo ponto. Qual que é o próximo ponto? A vitrine de produto. A nossa vitrine de produto, ela é identificada aqui, ó, vitrine de produto, como a possibilidade de criar vitrines de produto pela produtos da prateleira, onde você inclui manualmente um produto na unha, né? Cada um de cada vez. Ou você consegue fazer ela se tornar dinâmica a partir da configuração do padrão. Então, nesse momento aqui, eu tenho a vitrine, eu coloquei o nome para ela, que vai ficar intuitivo para o meu time utilizar e entender onde está. Incluí ela na minha área de content, no corpinho do meu site. Incluir um template. O que é o template? O template de paginação, ele faz justamente isso aqui, ó. Ele passa para o lado, ele faz a paginação. Agora, se eu tiver com o padrão, ele vai fazer o quê? Ao invés de passar para o lado, ele vai quebrar e vai vir para a linha de baixo. A continuação dos itens que tiverem aqui dentro dessa vitrine. O ativo é que ela está uma vitrine ativa, inclusive aqui com a data específica, né, de atividade. O destaque na home, como todas as vitrines, né, se tiver dentro da home aqui, ela está destaque na home, senão ela não é destaque na home. E o campo mais importante dessa vitrine para determinar se é uma vitrine de prateleira de produto ou uma vitrine de geração automática, ou seja, auto-shelf. O que é uma vitrine de auto-shelf? Ela é gerada automaticamente a partir de uma categoria, de uma marca ou de uma coleção, podendo ordenar ela. Então, eu vou criar uma nova para vocês conseguirem visualizar exatamente. Vitrine de produto, geração automática. Vou colocar aqui vitrine de produto. Vitrine de produto automática. Por que automática? Vamos salvar e continuar, tá? Aqui em cima vocês estão vendo que tem o produto da prateleira, onde você inclui um a um.
Agora, eu não quero usar ele um a um, na unha, né? Pegando cada um dos itens. Eu vou utilizar o quê? Os produtos da prateleira como auto-shelf. O auto-shelf pega os itens que estiverem vinculados a essa categoria aqui, por exemplo, que eu vou colocar para o lado, e vai gerar o quê? Uma vitrine de produtos. Assim. Ou não, eu quero pegar uma marca ou uma coleção, ele vai fazer com que eu pegue essa informação e gere uma vitrine de produto, ok? Então, a diferença entre ter habilitado aqui a geração automática ou não é que, se tiver habilitada a auto-shelf, né, a geração automática, vai aparecer o campinho de auto-shelf, onde você faz o vínculo que dinâmico, onde eu tenho uma categoria, eu pego todos os produtos daquela categoria e transformo numa vitrine. A sem auto-shelf, a sem geração automática, flag de geração automática, ela faz o quê? Ela pega os produtos e você vai ter que colocar lá um a um, na unha, né? Pegando um produto, indo na lupinha, selecionando o produto. Indo na lupinha, selecionando o produto. Ok? Então, é a diferença de cada um. A vitrine de produto é da mesma forma que se ajusta às outras. Então, eu tenho a data de início e término delas, eu tenho a extra data para personalização, eu tenho as opções, eu já tenho um título e um subtítulo, e o número de quantidade de item que eu quero que apareça na minha página. Também consigo selecionar se ela vai ser responsiva às telas, né? Consigo selecionar se vai ter lá a bolinha embaixo ou o pagination, né? O navigation com a setinha ao lado. O autoplay para ela passar sozinha e o loop para chegar até o último item daquela prateleira e voltar para o primeiro. O campo atributo para modificar CSS e o exibir na página era aquele de exibir naquela coleção, naquela marca ou naquela categoria. Exibir, não utilizar o auto-shelf, que é selecionar e ter os produtos, tá bom? Até aqui alguma dúvida, Ju e Lari? Não? No momento não, depois vai gerando mais dúvidas, na hora que for gerando e fazendo manutenção. Não tem problema mandar mensagem no WhatsApp, tá? Sempre na hora de mexer, é a hora que a gente esquece onde que faz. Sim, é normal. Fica com dúvida de como faz. Sim, sempre, não adianta, é normal. É por isso que eu falo para vocês aproveitarem bastante o WhatsApp. Porque a gente usa o WhatsApp para vocês tirarem dúvida nesse começo de projeto, tá? Então me suguem o suficiente lá pelo WhatsApp. E a Carol, entra aqui no Meet, não entendi o que está acontecendo, pelo amor de Deus. Não tem problema, manda lá no WhatsApp que eu vou ajudando vocês, tá? Customização de template em HTML, a gente pede para que vocês não alterem essa informação porque a sua loja não está preparada para isso. Se tiver uma customização, alguma coisa assim, a gente pede para que vocês solicitem para a gente, para que a gente trabalhe e que faça a customização no template e aí vocês possam utilizar na vitrine, tá? Então, várias vezes um cliente até tirou a loja dele no ar mexendo nisso aqui, nessa parte de customização de template. A gente deixa porque em algum momento pode ser que vocês queiram utilizar. Mas se sua loja não está preparada para isso, não utilizem a customização de template, tá? E o auto-shelf lá, como a gente comentou, tem como vincular a categoria, a marca ou a coleção para gerar a partir desse produto, né, dos produtos vinculados àquelas informações. E eu consigo também fazer uma ordem de exibição. Eu consigo fazer uma relevância, um lançamento, mais vendidos, menor preço, maior preço, de A a Z, maior desconto, menor desconto. Todas essas informações. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Acho que não, né? Vamos lá. Então, depois que a gente falou lá da vitrine, das áreas da vitrine, do plugin que pode ser utilizado, do que já existe aqui, o que a gente vai falar agora? Lá do menu. Em CMS Menu, o que acontece? A gente cria 2 menus sempre, tá? Porque às vezes o que você quer usar no mobile, você não quer usar no desktop. E às vezes o que eu quero usar no desktop, eu não quero usar no mobile. E assim por diante. Então a gente tem 2 menus. Se vocês quiserem usar o mesmo menu que vocês usam no desktop para o mobile, vocês me avisam que eu crio um script para a gente poder vincular aí o menu desktop e o menu mobile. Beleza? Basicamente, o menu desktop, né, que é o que a gente pede para que vocês montem, é o quê? Você inclui aqui a informação, tá?
você adiciona aqui, por exemplo, medicamentos. Aí eu vou pegar lá do seu antigo site, vamos ver. Dentro de medicamentos, vocês tinham gripe e resfriado. Vamos criar aqui o gripe e resfriado. Gripe e resfriado. Aí eu vou fazer o que aqui? Caso eu tenha o link do meu gripe e resfriado, beleza. Se eu tiver a minha categoria disso, né, dessa informação. Se eu não tiver essa informação, você deixa aqui sem URL, mas depois você precisa linkar, tá bom? Então eu venho aqui embaixo primeiro, gera HTML. Depois que eu gerei uma vez, eu venho até aqui em cima e arrasto. Quando eu estiver dentro do meu medicamento, vai aparecer esse sinalzinho aqui, esse ícone de diminuir. Aqui dentro eu vou colocar o link conforme eu ensinei para vocês, né? Link, o nome do link, né? Específico daquela coleção ou categoria. Gripe e resfriado. Gera HTML de novo e salvo. Eu vou fazer para vocês verem como é que vai se adequar lá. Vamos lá, como é que ele vai se adequar. Gripe e resfriado. Tá vendo aqui? Criou? E assim por diante. Nós vamos seguir o modelo que vocês estão aqui trazendo pra gente nessa proposta aqui desse site. Mas existe a possibilidade de vocês alterarem a qualquer momento quando vocês decidirem. Vindo até aqui no CMS, menu, selecionando mais um para aparecer, né? Não gostei de gripe e resfriado, eu vou colocar dor e febre. E aí eu vou vincular aqui no link aqui, o dor e febre que eu tenho já o link, né? Eu já tenho a categoria dor e febre, link da categoria. E estou colocando assim como exemplo, tá? Você precisa ir lá na aba de SEO e visualizar como está lá dentro. No caso de categoria, você precisa até ver o site e ver o link completo para ver se não está numa subcategoria também, tá bom? E pegar o caminho todo. Depois que eu incluí essa informação, eu venho aqui em gerar HTML e salvo. Alguma dúvida até aqui? Não? Ó, é bom a gente deixar já informada essa informação, tá? Já tudo alinhadinho. Então, essas informações aqui, ó, do menu, a gente vai fazer. Então, o que tá aqui, ó, a gente vai puxar do que existe do site de vocês antigo. Mas os banners, a gente precisa que seja construído também para que vocês possam fazer a manutenção disso, tá bom? É muito importante que vocês estejam cientes em relação a essa parte de banner, né? A gente pode até criar e talvez visualizar lá como é que ficou no seu contrato a criação dos banners de Go Live, mas é legal que vocês vejam e ajustem essas informações, tá bom? Acho que eu criar os banners e aí só tem que fechar com a equipe, porque a gente